Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, meu povo? Simbora para mais uma manhã. Simbora para nosso Morning Book na área, nosso Clube do Livro. Gente, eu tava vendo aqui, a gente tá terminando o terceiro livro. Vocês têm ideia disso? Em 3 meses, nós já lemos 3 livros. Uau! Bom dia! Bom dia, bom dia! Em 3 meses, nós já lemos 3 livros. É muito poderoso isso, é muito bom. É muito bom. Há pessoas que estão com dificuldade. Bom dia! De fazer uma leitura durante um ano e nós aqui já fizemos 3 leituras, 3 livros. Uau! Que topper! Que topper! E hoje, tá carregando aqui, gente, perdão. Fazer igual a Claudinha ontem, né, Claudinha, na mentoria? Deixa eu ajeitar esse meu fio aqui. Acho que agora vai. Esto. Pronto. Aí, gente. Muito bom. Acho que agora deu. Muito bom! A gente tá aqui mais um dia. E hoje é o nosso 19º dia do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E nós estamos no 13º capítulo, capítulo 3, onde fala Senhor do seu passado. A gente já falou da dama, a gente falou com relação ao amado, a importância de nós olharmos para nós, de nós olharmos para o parceiro que está ao nosso lado. Lembrou na hora, né? Já começou o dia tirando na minha cara, né, Claudinha? Nem vou falar nada. Mas não machucou, tá tudo bem, só foi um leve tombado. E agora a gente tá falando, o TJ Jakes está trazendo para nós uma reflexão, uma poética relacionada ao Senhor. A nossa relação com o Senhor. E ele já começa aqui, ó, esse capítulo bombardeando. Efésios 3, 17 e 19, que diz assim: E assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderstes compreender em todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para apresentar um aspecto do Senhor que nunca ouvimos anunciado nos púlpitos de nossas igrejas. Simbora lá, gente, já vai apertando o coraçãozinho aqui, ó. Segura o dedo nesse coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo está sendo relevante e ele acaba trazendo aí mais pessoas para estar conosco nesta manhã, tá bom? Embora muitos pregadores de Deus louvem o amor maravilhoso deles, poucos tentam descrevê-lo. Como seria possível descrever o que desafia a razão? Aqui podemos comparar o amor de Deus. É preciso compreender que quando se trata de paixão, ele é incomparável. Não há ninguém em todo o planeta cuja intensidade possa comparar-se com a magnitude de Deus. Sua paixão é tão avassaladora, que a novela mais comovente ou a canção mais tocante não a retrata corretamente. É preciso compreender que quando se trata... Deus tem mais ritmo do que a poesia, é mais ardente do que as canções de amor.
Seu amor é mais azul que o mar, mais luminoso que o sol e mais forte que o vento que sopra entre as árvores. Seu amor tem sido raramente ensinado, compreendido e recebido, o que é lamentável. Bom dia! Bom dia, Lê. Só posso tentar descrever o que a Bíblia declara ser o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Essa frase ela é tão bonita, né? Eu acho tão forte isso. A gente vive a paz que excede todo o entendimento. E a gente precisa entender qual é esse amor. Como é esse amor que excede todo o entendimento? O astronauta que subiu além da atração gravitacional da Terra deixou o nosso planeta para trás. Viajou através de nossas galáxias e observou detalhadamente as estrelas e planetas daquela imensa altura. Não conseguiu ultrapassar a altura do amor de Deus. O arqueólogo que cavou no solo escuro até as profundezas, penetrando nas camadas que ficam abaixo das superfícies da Terra, até um ponto em que se sentiu o calor do seu centro, não desceu uma profundidade tão grande que o amor de Deus não pudesse alcançar. De norte e sul, de leste a oeste, a amplitude do amor de Deus desafia todo e qualquer método de medição. É isso que a Bíblia declara, estar além do nosso conhecimento. Essa frase implica que não podemos conhecer totalmente a Deus. Embora não possamos conhecê-los, podemos, com extraordinária humildade, aspirar a esse conhecimento. Podemos esforçar-nos para percebê-lo e para vê-lo. Podemos saltar para alcançá-lo, embora entendamos, antes que nossas fúteis tentativas comecem, que no ápice do nosso empreendimento deixamos de aprender a magnitude e a maravilha do amor de Deus, cuja graça desafia a nossa mente infinita. Nós não temos noção, né, gente? Não sei você, vou falar por mim, vai. Eu não tenho noção da imensidão do amor de Deus. Eu não tenho noção. É tão grande, é tão alto, é tão profundo. Tem uma música infantil que fala assim, né? Grande, tão grande, alto, bem alto, fundo, profundo, é o amor do nosso Deus. A gente cantava com as crianças isso. E as crianças faziam, né? Grande, fazia grande. Largo, abria o braço, profundo, fazia de conta que estava mergulhando no mar. Porque a gente não tem essa dimensão, a gente não pode dimensionar. Os nossos olhos não podem ver. Vai muito além. É igual a fé. A fé, ela é imensurável. Por quê? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vanessa maravilhosa, já comemora você estar aqui neste horário pela manhã. Comemora, lista lá, dá um checklist na sua lista de prioridade e nós vamos vibrar junto com você aqui. Parabéns! Uhul! Tarefa da mentoria de ontem, né? Adoro isso! Parabéns, parabéns! É muito bom quando a gente começa a comemorar com os nossos pequenos e micros resultados. Mas voltando aqui, Deus é um Deus tão grande, tão grande, tão grande que Ele é imensurável. O seu amor é imensurável. E nós precisamos, gente, nós precisamos ter esse entendimento do quão grandioso é o amor de Deus para comigo e com você. Eu não posso esquecer isso nunca. Eu preciso me apegar, sabe? Me apegar mesmo. Ter essa convicção. Tudo que posso dizer é que quando o próprio Deus se prepara para descrever a crucificação no primeiro capítulo do livro de Atos, ele a descreve como a sua paixão. Quando penso na cruz, penso na agonia, na vergonha, no suplício sofrido pelo seu corpo, nos ferimentos. Olha onde
ele vai chegar. A gente tem falado de muitas lutas. Olha, presta atenção. Presta atenção. Vou ler de novo. Quando penso na cruz, penso na agonia, na vergonha, no suplício sofrido pelo seu corpo, nos ferimentos em seu rosto, no arrancar da barba, o pregar da sua pele jovem num rude madeiro. Quando penso na cruz, vejo o quadro mais grotesco de um assassinato já pintado na face do tempo. Foi tão medonho que até o sol envergonhou-se. O solo sentiu tamanho desconforto que começou a tremer. A cruz, o lugar da agonia, o lugar em que o amor foi julgado e condenado à morte, o lugar onde o grande amante teve de provar quanto ele amou o mundo. Depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus olhou para trás para a sua noite de horror e não sentiu arrependimento, nem hostilidade, ira ou vingança. Meu Pai. Referiu-se ao acontecimento como sendo a sua paixão. Eu não sei vocês, mas o meu cérebro de verdade explode com essas coisas. Como que pode olhar para tamanha dor e colocar paixão nisso tudo? Como que pode? Que entendimento é esse? De repente reconheço que ele é mais apaixonado do que qualquer pessoa que podemos encontrar. Pois se pode olhar para o seu próprio sofrimento e chamá-lo de paixão, devo então reconhecer que Deus me ama de um modo que ultrapasse tudo o que já podemos chamar de amor. Pois quem senão Deus pode decidir escrever-nos uma carta de amor com a sua própria carne? Usar sua mão como um papel, dar seu sangue para servir de tinta e declarar sua paixão no mais vibrante tom de vermelho? Que grande amante ele é! Nossa, a hora que eu tava falando aqui, ó, tava me dando um nó. Meu Deus! Que grande amante você é, Deus! Gente, nós não podemos negar esse amor. Eu sei que o seu sofrimento tá terrível, tá difícil demais. A luta que você tá passando não deve estar fácil, não. Mas há um Deus que nos ama demais. Há um Deus que nos ama demais. Que o seu próprio sofrimento trouxe para sua realidade e para nossa uma paixão. Senhor amado. Vocês estão pegando isso aqui, gente? Vocês estão pegando isso aqui? A razão. Vou aproveitar essa oportunidade para descrevê-lo mediante a vida do profeta Oséias. Ele disse uma palavra a esse jovem profeta: quero extrair os detalhes desta poderosa história bíblica e dramatizá-lo, para que você possa entender melhor o impacto desse texto original. A razão de Deus dirigir-se à vida de Oséias é retratar dramaticamente a magnitude do seu grande amor. Ele precisava de alguém para compreender o nível da sua paixão e falou então a esse jovem profeta amável, correto, puro, honrado, que se mantivera incontaminado pelo mundo e se reservara para uma donzela. Esse jovem que sem dúvida fantasiara com visões de grandeza alguma moça
Vocês estão me ouvindo, people? Ai, e agora, como que tá? Vê se voltou pra mim. Voltou o áudio ou não? Ah, fechou. Então, bora. Então, vou voltar aqui, ó. Esse jovem que, sem dúvida, fantasiara com visões de grandeza. Fechou, gente. Valeu. Esse jovem que, sem dúvida, fantasiara com visões de grandeza alguma moça apropriada para casar-se com ele, deve ter ficado surpreso ao receber de Deus as instruções para a escolha de uma noiva. Ele não o enviou para as princesas que haviam sido treinadas e preparadas para alguém da sua posição. Em vez disso, Deus disse ao jovem profeta que fosse ao pior bairro da cidade e escolhesse uma esposa, com um passado tão degradante que ninguém haveria de querê-la. Que choque deve ter sido para ele o fato de Deus pedir-lhe que se casasse com uma prostituta, uma mulher da rua que passara de mão em mão, de cama em cama, fora manuseada como uma fruta numa quitanda. Tinha cicatrizes e marcas. Muitos homens haviam passado horas acariciando-a e se entretendo com ela. Fora objeto de lascívia deles. Era uma mulher da noite, uma prostituta. Todavia Deus a escolhera para ser a mulher do profeta. À primeira vista, pensaríamos que a história era um exemplo da completa e total obediência, como se fosse uma questão de obedecer a Deus, mesmo quando sentimos vontade de desobedecer. Mas esse não é o ponto alto da história. Teria sido bastante surpreendente ver que esse profeta era tão submisso que obedeceria a Deus, mesmo quando a palavra de Deus fizesse cair vergonha e crítica sobre ele. A verdadeira questão, aquela que parece difícil de explicar, é que Oséias, depois de ver a mulher, passou a amá-la. Uau! Ele passou a amá-la. Estou certo de que ele esperava ser arrastado para esse casamento, cheio de ansiedade e frustração, mas não foi assim. Veja bem, Deus criou nele uma paixão por essa pessoa indigna de amor. É isso que Deus frequentemente faz, amar os que não são dignos de amor. Sabe aquela culpa que você carrega por muito tempo? Sabe aquela questão que você olha para você e não concorda de você mesmo? Sabe essas relações? Deus está te chamando para provar esse amor. Deus está te chamando para você olhar para você e se apoderar mesmo desse amor que é incondicional. Entendeu? Tá na hora de você se sentir tão amada, que não há nada, tem uma música que fala, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor que o nosso Deus, gente. É tão importante esse pilar espiritual na nossa saúde. Ontem, né, meninas, eu estava falando na mentoria, a gente tem os 3 pilares. O corpo habita o espírito. E ele é o que carrega esse espírito para lá e para cá. Então, a gente precisa cuidar dessa saúde física. Como? Fazendo exercício, comendo bem, se alimentando melhor, bebendo água. A gente precisa ter esse olhar para o nosso físico. A gente precisa cuidar do nosso emocional. Como? Olhando para nós mesmas, trabalhando esse autoconhecimento, colocando prioridades para a gente não se perder, para que não vire urgente, para que o nosso estresse se descompense. Buscando aprender sobre essa inteligência emocional, sobre o desenvolvimento pessoal mesmo. E encontrando estratégias para lidar com tudo isso e gerenciar a nossa vida no dia a dia. E tem o pilar espiritual, são os 3 pilares. No pilar espiritual, gente, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso viver uma vida de princípios eternos. A nossa vida aqui é, de fato, uma vida passageira. É uma vida passageira.
Assim como Jesus veio. Jesus veio, cumpriu o seu propósito e voltou ao Pai. É o que vai acontecer conosco. É o que vai acontecer conosco. Então você tem que se preparado para isso. Você tem se deleitado na presença de Deus para que talvez uma autoestima que esteja muito baixa, ela comece a se elevar. Talvez uma culpa que você coloca na sua vida, você comece a entender que você só está passando por uma fase e que se não é possível fazer agora, você faz depois. Talvez uma sensação de não merecimento, você ressignifique. Por que eu não mereço? Eu sou tão amada, que meu Pai já depositou tudo sobre a minha vida. Tantas qualidades, dons, tanta capacidade. E se mesmo eu não tendo capacidade, é Ele que vai me capacitar. O que está acontecendo? Eu mereço ter uma vida melhor, porque Deus me criou a sua imagem e semelhança. Eu mereço viver uma vida mais leve. Sim, eu mereço. Muitas pessoas religiosas colocam para nós assim, você não merece nada, você é o pó da terra. Essa relação, gente, é para nós entendermos que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Só que não é para a gente se apegar a isso no sentido de nós nos escravizarmos emocionalmente a isso. Eu posso ter, sim, uma condição melhor aqui. Eu posso ter uma condição melhor. Eu sou filha de Deus. A partir do momento que eu aceito o Cristo que me trouxe a liberdade, eu sou livre. Então eu sou filha de Deus, eu não mais sou criatura. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Todos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo o homem, eu estou englobando o homem e a mulher. Nós somos a cereja do bolo. Nós somos gente, a mais bela da criação, não tem como. Nós somos. E esse drive do merecimento, quando muitos religiosos colocaram para nós que nós não merecemos nada, não concordo. Nós merecemos o melhor. Senão Deus não colocaria tantas promessas para as nossas vidas. Tantas promessas de bondade, de prosperidade, de abundância, de vida sobre as nossas vidas. Eu vou acreditar que eu não mereço. Eu mereço. Eu mereço todas essas promessas. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque eu quero viver essas promessas. Eu quero viver para sentir, para experimentar dessas promessas. E aí eu não fico com a minha cabeça encucada naquilo assim, ó, você não merece. Você não merece nada. Como que eu não mereço nada? Esse amor de Deus é um amor tão gigante. Tão gigante. Agora, eu entendo humildemente que eu não tenho, como que eu posso usar aqui um termo? Eu não tenho tamanha condição, talvez seria essa palavra, condição de estar à altura. Mas eu tenho a convicção de que é Ele que me eleva. Vocês estão entendendo? Eu sei que nas minhas maiores dificuldades eu posso me humilhar. E Ele me acolhe. Porque eu sei que o meu orgulho precisa ser colocado embaixo da planta dos meus pés. O meu ego precisa ser abaixado. Então, há essa relação de que talvez eu não possa ter algo diferente do meu conhecido, porque onde já se viu eu ter algo tão bom assim e ele não ter nada? Há uma condição, muitas vezes, que a gente se coloca de não merecimento, de não poder desfrutar do próprio dia que Deus nos deu. Por peso.
Eu mesma era uma pessoa que tinha dificuldade de descansar. Quando eu parava, quando eu sentava, vinha aquelas vozes internas falando para mim: você não vai fazer aquilo? Você vai deixar aquilo daquele mesmo? E se alguém chegar aqui e ver o que você está fazendo? E ficava me martirizando. Nossa, mas você tem tanta coisa que fazer, você vai descansar? E ficava aqui, ó, aquela vozinha me incomodando. E eu não sentava para desfrutar de momentos. Eu sempre estava como Marta, a fazedora de tudo. E não deleitava da presença do Pai. Não deleitava da presença de Jesus. Bom dia, maravilhosas, vocês que estão entrando. Um beijo no coração de vocês. Um excelente e precioso dia. Então, assim, pessoas ainda se culpam por tirarem um tempo só para elas. Gente, Deus é tão gigante, tão amoroso, tão tremendo, que Ele me ama independente daquilo que eu faço. Porque a minha identidade que me liga a Ele é a identidade da criação. É a imagem e semelhança. Eu preciso fazer esse caminho de volta. Quando nós nascemos, quando nós fomos criados, nós já fomos criados com a presença de Deus. Hoje eu preciso buscar essa presença de Deus. Entendeu? É essa a minha responsabilidade, é o meu papel, é buscar essa presença, é voltar para o Éden, é voltar para o jardim onde Deus descia para se relacionar. Com amor, Ele queria se relacionar. Deus anseia pelo relacionamento nosso com Ele. Então, se a sua dor está aí te atormentando, anseie por buscar esse amor. Que é do tamanho do seu vazio, é o tamanho dessa dor, é o tamanho exato, é a proporção exata do amor de Deus por você. Não dá pra gente fugir disso. Agora, quando a gente volta de novo aqui pro texto, ele fala assim, ó. Como seria possível que um jovem tão puro pudesse amar alguém tão vil? O nome dela era Gomer. Gomer significa completa, mas ela podia ser tudo menos completa. Pelo menos não era quando a conheceu, mas isso não quer dizer que não fosse antes de tudo ter dito e feito. Veja bem, o nome dela é Oséias, o nome dele é Oséias, que significa livramento. Quando o livramento entra em ação, você sempre acaba completo. Se eu olhar para o passado dessa noiva de Oséias, ela merecia algo, gente? Não tem a ver com merecimento. Não tem a ver com merecimento. Tem a ver com a ação do amor de Deus. É a graça. Para de falar que você não merece as coisas. Para. O amor de Deus por você é tão gigante que Ele não quer saber se você merece ou não. Ele quer só encontrar o seu coração. E quando eu conecto o meu coração, qualquer merecimento cai por terra. Porque coração, gente, o coração, ele não tem placa. O coração não tem placa. Entenda isso. Quando Oséias viu Gomer, ele a amou. A quem poderia contar que estava amando uma prostituta? Quem acreditaria? Que ridículo! Todos sabem que homem algum se apaixona por uma prostituta. Ela seria alguém com quem brincar como um gatinho brinca com a lã. Tocada, usada e depois deixada de lado, mas não foi assim quando ele a viu. Amou-a absolutamente. Livramento, a viu completa. Viu o potencial dela e o seu futuro. Assumiu a tarefa de desligá-la do passado, a fim de que pudesse ser completa no futuro. Eu vou ler de novo isso aqui para você. Desligá-la do passado, a fim de que pudesse ser completa no futuro. Essa é a tarefa que todas as almas feridas devem assumir.
É a tarefa de ultrapassar as tragédias da vida e mover-se para o potencial do porvir. Porvir. Eu tô batendo forte nas meninas que estão comigo na mentoria, no sentido de olhar para o futuro, porque eu preciso dar sentido para o meu futuro. Eu preciso viver esse sentido. Não dá para ficar apegado num passado que já passou, independente se foi bom, se foi ruim, se você gostou, se você não gostou, se você sofreu, se você não sofreu. Agora, tem coisa que a gente precisa fazer o quê? Trocar o sentido do nosso passado para que a gente tenha uma lembrança de esperança e não uma lembrança de dor, porque senão a gente não avança para o nosso futuro e para as nossas promessas. Feche os olhos por um momento e imagine Oséias parado numa rua, observando Gomer na rua. Ali está sua noiva, exibindo-se como um vendedor, apregoando as suas mercadorias. Ela se encontra na seção de desconto de degradação. Fica ali de pé, como uma peça de carne, com uma etiqueta de preço em cada parte do corpo. Todos se sentiam atraídos por ela, porém quando Oséias a fitou, seu coração vibrou apaixonado. Canções explodiram em seu espírito. Ele não a viu como uma prostituta, mas como a sua esposa. Viu-a como a mãe de seus filhos, viu como a joia preciosa, caiu de amor por ela. Pareciam um par estranho, não estavam sobre o mesmo jugo. Não era possível compará-los, não frequentaram a mesma universidade, mas se há uma coisa que todos sabem, é que às vezes o amor não é racional. Ele pode ser até ridículo para os que observam de fora. A Bíblia diz, porém, que o caso de amor de Oséias não passa de uma ilustração de como Deus se sentiu quando amou o seu povo. Se nós formos olharmos para a nossa carne, a gente vai nos relacionar como sendo essa prostituta que acaba fazendo o quê? Tendo ações que são incoerentes à nossa verdadeira natureza. Mas, assim como Oséias, Deus nos olha e se apaixona por nós. O seu amor é consumidor. Ele olha você e ele ama você de uma maneira que nós não podemos entender, porque não é racional, gente, não é racional. Pare de racionalizar a sua relação espiritual. Pare de racionalizar a sua relação espiritual. É louco, não dá para entender, mas a gente tem que desconectar da nossa razão. A gente tem que desconectar. Muitos de vocês possuem segredos tão perturbadores que mancham a sua vida como café derramado. Todos os que envolvem com você sentem um gosto amargo. Não é intencional. É a triste consequência de tantos segredos enterrados profundamente e nunca resolvidos. Quais os segredos que você precisa resolver da sua história? Quais? O que realmente está mal resolvido que você precisa resolver na sua vida? Passado resolvido é um futuro decidido. Porque nós temos inúmeras possibilidades, mas nós precisamos crer em algo realmente de amor. Por isso que há um tempo atrás eu não entendia muito bem não, esse negócio assim, todo mundo fala, é amor, tudo é sobre o amor. Eu falava, que amor é esse? Que amor é esse que parece que sai da boca para fora, que ninguém tem esse amor? Aí eu falei assim, Deus, eu quero entender esse amor. Eu quero viver esse amor.
Eu preciso desse amor, eu preciso entender esse negócio. Porque as tretas estão acontecendo e cadê o amor? Amor não tem a ver com o que acontece. Amor já é. Por quê? Deus é o puro amor e Ele já é. Ele não muda a sua pureza em nos amar. Ele não muda a sua essência porque Ele é fiel para cumprir. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele depositou sobre o homem todo o seu espírito através do fôlego de vida. E a essência da criação, quando a gente lê em Gênesis, a gente vê todo esse relacionamento da presença do homem com Deus, porque eles tinham o mesmo espírito. Mas o inimigo veio lá no Éden para atacar a identidade de filho de Deus. Porque quando a serpente falava para Eva que vocês querem ser igual a Deus, eles se perderam na identidade deles. Por quê? Porque eles já eram. No jardim eles já eram. Essa era a essência da criação. Eles já eram. Mas como assim eles seriam? Se eles comessem do fôlego da vida, eles não morreriam e seriam igual a Deus. Olha a confusão da identidade que foi implantada lá no Éden. Então, é um tempo, nós estamos sendo chamadas de fato para resgatar a nossa identidade, sim. Estão confundindo a nossa mente, estão nos afastando da presença de Deus. Eu não vou encontrar amor no mundo maior que o amor de Deus, só que eu preciso me conectar com o Espírito, porque a carne não dá conta, o cérebro não dá conta. Por quê? Porque o corpo e a alma não se conecta com o Espírito. É o Espírito que se conecta com o Espírito de Deus, porque nós somos seres espirituais. E quando eu vou para essa presença, me nutrir desse amor, eu me encho e eu domino sobre a minha alma, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. E eu entendo que eu me amo também e tanto como Ele me ama, ao ponto de eu negar a mim mesma e avançar. O que é eu negar a mim mesma? Eu não estou com vontade nenhuma de treinar, mas eu vou porque eu entendo o benefício do treino. Eu não estou com vontade nenhuma de comer brócolis, mas eu sei que o brócolis tem uma vitamina muito melhor que eu abrir um pacote e comer uma tranqueira. Então eu dou sentido às minhas ações a partir de quem eu sou, a partir do entendimento do amor de quem Ele é sobre mim. E aí as minhas ações começam a ter sentido, princípio, valor. E aí o que eu faço passa a não ser mais tão pesado. Por quê? Porque eu acredito que eu vou estar melhor a partir dessa ação que eu fiz. Se você não acreditar que o brócolis... Gente, isso é verdade. Que o brócolis é um elemento bom para sua vida, você não vai comer. Não vai. Agora, não dá pra gente fazer escolhas erradas acreditando que vai ter algo produtivo, bom. Não dá. Nós somos o adulto, a gente só precisa colocar a criança, a nossa criança interior no lugar dela. Esses tempos atrás eu fiz uma mentalização com uma aluna e a gente tratou a criança, né? Ela lembrou de um fato bem doloroso da infância dela. Eu falei assim, nós precisamos voltar para esse lugar. Você precisa voltar para esse lugar e colocar essa criança no lugar dela, onde realmente ela deveria estar. E aí no meio da mentalização ela encontrou o agente da história que não estava no momento que ela queria que estivesse. É onde gerou para ela muita sensação de dor, rejeição e abandono. E naquela mentalização a gente viu uma reconstrução de uma cena. Gente, o que aconteceu com essa aluna foi tremendo.
foi tremendo. Ela caía em prantos e ela falou assim: nossa, como eu precisava me sentir amada naquele momento. Como eu precisava daquela mão estendida para mim naquele momento. E ela carregava aquela sensação até hoje, até a fase adulta. E aí ela foi desconstruindo algo. Ela foi se desapegando a algo que aconteceu no passado. Ela resolveu aquela treta para ela poder o quê? Avançar. Agora vamos voltar aqui, ó. Você já teve uma mancha de culpa que o tempo não apagou? Coisas em seu passado que parecem sangrar por meio de cada sucesso e realização? Seria possível que, apesar de sua devassidão, Deus ainda pudesse amá-la? Será possível? Eu talvez esteja sendo um tanto pessoal. Quem sabe é melhor continuar com a história de Oséia. Espero apenas que, em algum ponto, entremeado nas linhas, você possa extrair uma fração de sabedoria. Ouça cuidadosamente. Se essa história tivesse ocorrido hoje, ela apareceria em todos os tabloides. Seria motivo de brincadeira de todo comediante que precisasse de material para o seu número cômico. Como seria ridículo esse nobre, esse pregador em ascensão, esse evangelista mundialmente renomado, enamorar-se de uma mulher qualquer? Por mais ridículo que pareça, foi o que aconteceu. Ele amava uma dama da noite. Você pode imaginar as zombarias dos outros profetas quando ele se aproximou deles? Como esse grande pregador poderia ser respeitado, levado tal mulher pelo braço? Imagine as velhas senhoras tomando chá e discutindo como era decepcionante ver aquele jovem marcado para a grandeza arruinar a sua carreira. Embora ouvisse os comentários e sentisse o calor do desprezo, Oséias não conseguiu mudar. Ele a amava. O amor embota os sentidos para a razão e não toma consciência da opinião pública. Uau! Vou ler de novo. O amor embota os sentidos para a razão. Você não tem que racionalizar para amar. É o amor que embota o sentido para a razão. Meu pai. E não toma consciência do quê? Da opinião pública. Pare de querer ser reconhecida pelos outros. Pare de querer algo em troca por aquilo que você faz para os outros. Pare com a necessidade de ser aprovada pelos outros. Nós precisamos viver pelos princípios, independente dessas coisaradas toda. Por mais ridículo que lhe pareça, Oséias casou-se com Gomer, um patrimônio santo de fato. O que havia de santo nessa união? Como esperaria ele ter um matrimônio santo com alguém impuro? Todavia fez dela sua esposa, deu-lhe o seu nome, seus bens materiais, o benefício da sua herança. Fala Deus com a gente, fala Deus. Eu vou ler de novo, ó. Deu-lhe o seu nome, seus bens materiais, o benefício da sua herança. Cobriu os ombros machucados dela com o manto da integridade. Lavou o perfume almiscarado da luxúria de outros homens da sua pele sensível. Tomou-a alguém. O que pode apagar o abuso? Você pergunta. O que fará com que o objeto manchado fique limpo? O amor dele fez isso. Ele tirou-a das ruas e a levou para a sua casa. Ele a colocou num outro espaço. Levou-a para lugares em que ela nunca tivera permissão de entrar. Queria torná-la uma dama.
Seu desejo era aquecer o seu coração e isolá-la do frio. Beijou o sofrimento das coisas vergonhosas que fizera e não as contou a ninguém. Envolveu-a em seus braços e apertou-a durante a noite até o tremor desaparecer. E ela se aninhasse contra ele como se fosse ficar ali para sempre. Mas não ficou. Quando saímos do passado sórdido e ambientes prejudiciais, tendemos a recuar quando nos oferecem a bondade desconhecida do amor e da tranquilidade. Ouve isso. Quando você sai de tantas marcas do seu passado, você tem dificuldade de entrar num ambiente seguro, bondoso e amoroso. Talvez é isso que o Senhor tem te chamado agora, para esse relacionamento genuíno, que é só dele, que é puro, que é só dele, não é desse mundo. Porque nesse mundo você já foi ferida, já teve as tretas todas, as doideiras para resolver. Mas quando você entra na presença, você começa a se encher de algo tão profundo, tão grande, tão imensurável, que você vai começar a aprender a se deleitar nessa presença e a aceitar esse amor. Sem o quê? Sem julgamento. Sem julgamento. É surpreendente que ao perceber que nossa vida é má, nos inclinamos a sentir-nos desconfortáveis com a adoração daquilo que parece bom. Penso que é porque discordamos por natureza dos que nos admiram. Essa é a triste consequência da baixa autoestima. Temos a tendência de nos apegar ao que é negativo e opor-nos aos que nos julgam positivamente. Gomer começou a afastar-se de Oséias. Não se percebia isso inicialmente, mas aos poucos ela foi se distanciando. Ficava muitas horas longe de casa, passava horas fazendo compra no mercado. Ele notou o olhar distante voltando aos seus olhos. Sabia que a última vez que a abraçara, ela se mostrou reticente. Repetia as mesmas palavras, mas a intensidade diminuía e a paixão se dissipava. Ele se viu sentindo o leve perfume de outros homens nela de novo, mas não ousou crer que pudesse ter investido tanto e ser assim desrespeitado. Homem algum quer pensar que seu amor deixou de ser suficiente para prender a mulher. Que golpe para a sua autoconfiança e para a sua autoestima? Todavia não se podia mais negar. Pouco a pouco ela passou a ficar distraída e não se sentir à vontade num lugar confortável. O que tem te distraído da presença de Deus? O que tem te distraído do destino que você quer chegar? O que tem te distraído do resultado que você tanto quer? O que? Já parou para pensar? Quais as suas ações no agora que tem te distraído de quem você quer estar amanhã? Não tem como, gente. Os ambientes que nós frequentamos, eles favorecem ou desfavorecem o nosso destino. As pessoas com quem a gente se relaciona é a mesma coisa. Só que nós precisamos buscar esse lugar da presença. Todavia não se podia mais negar, pouco a pouco ela passou a ficar distraída e não se sentir à vontade num lugar confortável. Como quase sempre acontece com as pessoas que saíram de um ambiente pecaminoso, se não tiverem cuidado, se inclinarão a achar a grande bênção da vida um tanto estranha para o seu gosto. Oséias e Gomer tiveram vários filhos, mas está escrito que nenhum deles se parecia com o pai. É raro que algum homem se sinta bem criando filhos que não gerou, principalmente se foram concebidos enquanto a mulher estava comprometida com ele. Gomer criou os filhos na casa de Oséias, colocou-os para dormir na cama dele. Ele os alimentou e vestiu,
mas não se pareciam com ele. Pelo contrário, se assemelhavam a outros da vizinhança. Todavia, continuou sendo bom para as crianças. Meu Deus do céu! Que forte isso, gente! O que Deus está tentando dizer-nos a respeito de si mesmo? Não estaria afirmando que muitas das coisas que concebemos não nasceram dele? E que, mesmo assim, ele protege e cuida das coisas que não nasceram da sua vontade e divino propósito? É admirável que Deus seja tão bom. Ele cuida até dos filhos que trazemos para casa e não foram gerados por ele. Pense nas muitas aventuras em que embarcamos sem ter orado primeiro. São os filhos que tivemos, nascidos da nossa carne. Poderiam ser os empregos que aceitamos sem pedir o conselho divino, os lugares para os quais nos mudamos porque alguém nos levou a isso. Podemos até incluir as decisões que tomamos e que não nasceram no propósito de Deus para a sua vida. Deus nos ama tanto que cuida até dos nossos erros. Foi com essa mesma bondade que Oséia criou os filhos ilegítimos de Gomer. Oséias voltou certo dia para casa, esperando encontrar Gomer, mas ela não estava lá. Suas roupas continuavam no armário e seus pertences na cômoda. Tudo no lugar, mas a mulher foi embora. Ela deixou o ninho confortável do amor para o qual fora chamada e retornou ao abismo do qual se levantara. É uma vítima do passado, enlaçada como um animal enjaulado. Está presa como uma criatura que não conseguiu resistir à isca. Acorrentada ao ontem como um animal maltratado, preso no fundo de um terraço. Embora tente avançar, volta inevitavelmente à crise original. Você precisa olhar para o seu passado e resolver essa treta aí. Por quê? Porque dependendo como você olha para o seu passado e para a sua história, você vai ser atraído para essa natureza. Entra, sabe, naquele ciclo de crenças, onde você começa a repetir os mesmos padrões e você começa a atrair essa mesma realidade? Não dá mais. Você precisa ter a convicção de que o amor do Pai é tão grande por você que é capaz de você sair desse lugar para viver um novo que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Cadê? Oséias corre para procurar Gomer e leva-la para casa. Como é estranho que esse profeta, que já se arriscou a ver sua reputação completamente aniquilada, vá afundar ainda mais. É estranho vê-lo de lanterna na mão correr pela noite a fim de buscar a sua mulher nas ruas. Como irá explicar aos amigos que seu amor não bastou para mantê-la em casa? Um homem não deveria ter de perguntar a outros onde está sua esposa. Oséias deveria saber onde ela estava, mas não conseguiu encontrá-la. Não estava em casa. Deixara o lar. Vocês a viram? Pergunta ele. Você pode até imaginar alguém dizendo a Oséias: esqueça essa mulher. Ficará melhor sem ela. Há, porém, algo no amor que não permite esquecer. Ele corre, então, de rua em rua, sentindo o frio das pedras debaixo dos seus pés e o vento áspero dos lestes soprando através de suas roupas. Sua voz grita na noite. É o som do desespero. É o chamado de Deus para um mundo perdido e agonizante. Gomer, estou à sua procura e não descansarei enquanto não a encontrar. A Bíblia fala que o amor de Deus, ele é perseguidor e ele está te perseguindo. O amor de Deus está te perseguindo porque ele quer te encontrar. É igual Oséias querendo encontrar a Gomer. É desesperador o amor de Deus para se conectar conosco.
Que tipo de amor é esse, você pergunta? É o amor de um Deus que interrompe o seu repouso, deixa a eternidade, vem na pessoa de Jesus Cristo e anda pelas ruas gritando por nós. Os filhos perdidos que se afastaram dele. Foi por nós que ele morreu. Não porque precise de nós. Ele é Deus sem nós. Mas nos ama apesar do nosso passado. Mas nos ama apesar do que fazemos. A busca contínua é a busca de um Deus amoroso que fará tudo para alcançar-nos. Não é possível medir a extensão do seu amor. Ele sobe até o mais alto das montanhas e desce aos mais profundos dos vales. Quando Osé encontrou finalmente Gomer, ela se encontrava no vale mais fundo, em deploráveis condições. Era uma simples lembrança do que poderia ter sido. Ele quase desmaiou quando a viu. Sua cabeça começou a girar. Sentiu na boca o gosto amargo da bilis. O chão parecia fugir debaixo dos seus pés. Gomer, ele exclamou surpreso. Ela abaixou a cabeça envergonhada. Os destituídos ficam às vezes constrangidos demais para serem achados. Não tenha vergonha daquilo que muitas vezes tem acontecido ou já aconteceu na sua vida. Entenda que há uma oportunidade de você ser resgatada por esse amor tão incondicional que você vai ser reconstituída dia após dia. Não tenha vergonha de viver talvez a dor que você está vivendo hoje ou vergonha de ter vivido algo no passado. Mas, de fato, se nós voltarmos por merecimento, nós entendemos que talvez nós não merecíamos esse amor tão incondicional de Deus. Mas quando a gente ressignifica isso, a gente entende que nada tem a ver com merecimento e sim com amor, eu mudo o drive do merecimento. Vocês estão entendendo? Eu mudo o drive do que eu entendo sobre eu sou merecedor ou não. Porque não tem a ver com o merecimento, tem a ver com amor. Tem a ver com amor. E eu sou amada, eu já fui amada. Eu fui criada, eu fui desejada. Então esse fogo consumidor, ele passa por nós querendo nos encontrar o tempo inteiro. Mas quem é aquele que se dispõe a se humilhar envergonhado e se sentir tão amado ao ponto de aos poucos ir levantando a sua cabeça e olhar para o futuro? Porque agora a sua condição é de olhar para o seu futuro. Ô, gente, que horas são? Olha eu de novo deixando meu relógio longe. Ô, benção. Escreve para mim, please. Para ver se a gente consegue encerrar esse capítulo ou não. Tô achando que não. Tô achando que nós vamos deixar para amanhã. Ah, Deus. Que horas são? Que amor é esse? Que amor é esse? Que nós não calculamos. Que nós não imaginamos. Que nós não damos conta de muitas vezes nem acreditar. Mas eu acredito. Hoje eu acredito que o amor é tão grande, tão profundo e tão alto que ele tem me alcançado. Que ele tem me alcançado. E eu quero receber, sabe, de graça essa graça. Porque Jesus veio para trazer o quê, gente? A pura expressão do amor. A pura expressão do amor. Ai, Jesus, como você é lindo. Como você é lindo. Sabe assim, olhar para Cristo como sendo o nosso mestre. Como ele é lindo. E eu penso que a gente precisa ficar hoje nesse clima. Nessa nostalgia mesmo de um amor que é verdadeiro. De um Deus que me ama. E eu vou falar assim, eu mereço esse amor
por Cristo eu mereço esse amor, porque a sua graça foi derramada sobre a minha vida. E tudo que eu tenho feito, talvez, que tenha me afastado desse amor, que é consumidor, eu preciso olhar para a paixão da cruz, olhar para essa paixão e falar assim: Deus, eu quero esse amor. Deus, eu mereço esse amor. Mesmo sabendo que já fiz tanta coisa que me afastasse desse amor. Mas pela graça eu mereço. Não é por mim, mas é pela graça. Vocês estão entendendo? E isso é lindo, isso é maravilhoso. Então passe o seu dia hoje se conectando com essa relação do puro amor, essa relação da presença. Verbaliza. Quando você fala, você já é o primeiro a ouvir. A gente tem que saber as estratégias certas para falar nossas dores. As nossas dores não devem ser compartilhadas com qualquer pessoa. Muito pelo contrário. Ela precisa ser falada, mas precisa ser falada para a pessoa certa. Agora, o nosso testemunho de avanço, aí você pode falar. O seu testemunho de vitória você pode contar. Porque se você olhar as ações, entre aspas, más na sua vida, ela acaba sendo o quê? Repetitiva. Porque o mal é repetitivo e ele não é criativo. Satanás até hoje, desde o Éden, ele quer minar a nossa identidade. Ele não é criativo. Ele vai atacou primeiro o quê? A mente da Eva, a dúvida da Eva. E ele quer até hoje fazer isso conosco. Atacar a nossa mente. Ele não pode tocar em nenhum de nós. Mas ele vai e ele pode o quê? Atacar a sua mente. Agora, quando que ele vence? Porque ele não tem poder sobre nós. A Bíblia fala, ela declara que já foi pisada na cabeça da serpente, que ela já tem o destino certo para ela. Ela já tem o destino certo. Já tem o seu mundo, que é separado do nosso. Mas aqueles que dão poder à mente, acaba dando voz a essa dúvida, a esse medo, a essas distrações. E acaba se afastando, assim como Eva, da presença do puro Deus. Gente, o mal é repetitivo. Ele não é criativo. É o mesmo padrão. Por isso que nós precisamos proclamar a boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? E isso, quando a gente começa a entender a raiz de tudo isso espiritualmente, a gente começa a mexer na nossa alma, porque os drives começam a ser mudados, ressignificados, e o nosso corpo começa a tomar ações, começa a ter atitudes relacionadas com a nossa verdadeira essência. Fechou? Ó, um beijo grande no seu coração. Eu espero que durante todo o dia de hoje você esteja plena no jardim, buscando pela presença desse amor e desse fogo consumidor na sua vida, em todas as áreas. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. A gente se vê amanhã para continuar toda essa poética, toda essa lindeza que T.J. Jakes traz para nós nesse livro. Gente, um beijo grande no coração de vocês e até amanhã. Qualquer coisa a gente vai se vendo por aqui, nesse canal lindo de conexão que a gente tem todos os dias, tá bom? Obrigado pela sua presença. Eu declaro prosperidade, eu declaro essencialidade, eu declaro sobre a sua vida abundância hoje, eu declaro o amor sobrenatural de Deus sobre a tua vida e sobre a sua mente, que a sua mente não se amolde de fato ao padrão desse mundo, mas que seja renovada todos os dias pela verdade que te liberta. Um beijo grande no seu coração. Tchau!